E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa o like aqui embaixo para fortalecer aqui o crescimento do canal e bora pro vídeo aqui comigo. Uma vez ou outra na internet surgem novas teorias sobre os mais diversos assuntos, inclusive quanto à origem do nosso planeta, sua forma e mesmo se o homem realmente já foi à Lua. Boa parte delas não possuem fatos que provam realmente se isso aconteceu ou não, mas mesmo assim ganham o público e acabam se espalhando rapidamente. Mesmo que você não acredite completamente, sempre há algo na notícia que irá fazer com que você fique pelo menos um pouco tentado a saber mais sobre ela, entrando cada vez mais a fundo no assunto. Recentemente, uma teoria acerca do real motivo ao qual o Titanic teria afundado tem ganhado aí bastante força. E no vídeo de hoje vamos te contar tudo sobre isso. Bom, se você não sabe sobre o que eu estou falando, eu vou lhe dar uma breve ideia do que foi o Titanic. Basicamente, o Titanic é um dos navios mais famosos de toda a história, já que durante uma de suas primeiras viagens atingiu um ponto crítico e afundou com todos os seus tripulantes a bordo no ano de 1912. A história ficou ainda mais famosa após a adaptação para o cinema, lançada em 1997, que contava com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet como protagonistas, e rendeu uma bilheteria de mais de 2,1 bilhões de dólares. No entanto, pouca gente sabe que o casal que emocionou milhares de espectadores no mundo afora realmente não existiu, tá? Pois é, pessoal, desculpe aí te decepcionar, mas a verdade precisa ser dita, né? O casal Jack e Rose foi na verdade inspirado em um casal da vida real, Joseph Stals e Beatrice Wood, que estavam aí na embarcação quando tudo aconteceu. O enredo do filme se mantém fiel quanto ao naufrágio ter sido um dos maiores da história, tá? Já que na noite do dia 15 de abril de 1912, mais de 2.200 pessoas estavam a bordo da embarcação. Talvez o que faça com que tudo sobre o naufrágio do Titanic apenas se torne ainda mais chocante é a confiança que todos na época tinham sobre ele, já que ninguém imaginava que algo tão terrível pudesse acontecer com ele. O navio foi construído por 3 anos no Reino Unido e era o maior navio da época naquele tempo. O Titanic fazia sua viagem inaugural na rota de Southampton, no Reino Unido, e também Nova York, que fica lá nos Estados Unidos, tá? Quando colidiu com um iceberg e o seu casco se abriu, fazendo com que ele começasse a inundar completamente por dentro até que acabasse aí afundando por completo. É estimado que tenha durado cerca de 2 horas e 40 minutos para que ele afundasse ali completamente. Olha, dá pra imaginar você ver um único pedaço de chão aí se esvaindo e caindo tudo, afundando tudo? Bom, é meio complicado de imaginar, né? Mas é isso que é um naufrágio. Na embarcação existiam pessoas de todos os tipos, desde as mais ricas até as mais pobres, que passeavam ou viajavam em busca de uma vida de melhores oportunidades. O navio foi projetado para oferecer o maior conforto possível aos seus afortunados e contava com uma piscina, academia, biblioteca, restaurantes de luxo e cabines luxuosas. O Titanic era basicamente tudo de moderno que podia existir naquele período, e ninguém podia pensar que algo como o que aconteceu poderia ter atingido naquele momento. Bom, isso era tão visível para as pessoas da época que o navio não contava nem com a metade dos botes de resgate necessários para o total de tripulantes. De mais de 2.000 pessoas a bordo, apenas 711 conseguiram se salvar. Entre elas estavam principalmente mulheres e também crianças, que receberam prioridade na hora de embarcar nos botes, mas também pessoas de maior poder aquisitivo. A principal razão pela qual não existiam botes e coletes salva-vidas suficientes é apenas pelo fato de que ninguém acreditava que um navio de tal magnitude poderia naufragar como acontece, já que todos eram muito confiantes quanto à sua segurança e confiabilidade. A história e mesmo o filme contam que o navio teria afundado após colidir com um iceberg, que fez com que ele afundasse, mas no entanto, pessoal, segundo os relatos de um dos sobreviventes do navio, na verdade não foi bem assim que aconteceu não, tá? Vou explicar aqui pra vocês, calma aí. Graças a um sobrevivente chamado Vajna Pura, uma nova teoria acerca do real motivo pelo qual a embarcação teria afundado veio à tona, tá? Quando tudo aconteceu, Pura era um escritor que estava no auge dos seus 25 anos de idade e planejava ir até Nova York com alguns de seus livros em busca de reconhecimento de seu trabalho. O escritor escolheu o Titanic como meio de transporte porque este era tudo o que se comentava naquela época e obviamente conseguiu sobreviver ao acidente. Ele contou na época a sua perspectiva sobre tudo que havia acontecido, o que pode explicar como um acidente pode ter ganhado forma, mas não anula a versão considerada pelos historiadores e também outros tripulantes e passageiros a bordo. Pura conta que estava dormindo na noite em que tudo aconteceu, quando de repente houve um barulho meio alto que fez com que ele e os outros homens que se dividiam a cabine se acordassem. Ele e os seus companheiros saíram para o corredor para ver o que estava acontecendo ali de fato, né? E viram que a tripulação estava começando a preparar botes salva-vidas para mulheres e também para crianças,
com o caos já instaurado. Vindo o que estava acontecendo, ele e um amigo seu chamado Morena decidiram pular na água com o colete salva-vidas que haviam conseguido, pensando que em pouco tempo o barco iria afundar. No entanto, quando ambos já estavam na água, uma parte do navio caiu perto deles, separando então a dupla. O escritor contou que a água estava muito fria, com mais ou menos aí 2 graus Celsius negativos. Pouco tempo após mergulhar na água, sentiu que suas pernas e braços estavam adormecidos e inconscientemente perdeu a noção do que acontecia ao seu redor e adormeceu. Para sua sorte, ele foi encontrado por um dos botes salva-vidas que haviam sido despachados por alto mar com algumas das pessoas que haviam conseguido então escapar do navio, e foi então resgatado. Anos mais tarde, ele escreveu sobre tudo que viu e viveu. E é exatamente essa parte que chamou mais a atenção das pessoas. Em nenhuma das partes em que ele escreve sobre o acontecido, o Piro menciona aí um iceberg como causador do naufrágio do Titanic. De acordo com as suas memórias, tudo teria acontecido por conta de uma explosão. Ou pelo menos isso é tudo que as pessoas conseguiram pensar sobre o acontecido. Uma das teorias é de que o incêndio teria se formado na parte inferior do navio, onde se trabalhava com carvão. O incêndio teria feito com que todo o casco do navio ficasse mais frágil, de modo que quando foi atingido pelo iceberg, seu destino não pudesse ser outro contrário ao acontecido. Além de uma grande explosão, diversas pessoas na internet mencionam problemas técnicos dentro do Titanic, ou até mesmo a presença de um submarino misterioso ou um monstro dos mares que teriam colidido com o maior navio do século XX. É meio teoria da conspiração, né? Mas é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Bom, espero que tenham gostado. Ó, não esquece de deixar o like no vídeo, porque eu tô percebendo que vocês estão assistindo os vídeos, mas não estão deixando o like. Já deixa o like aqui então pra fortalecer. Pessoal, é simples, o YouTube é um robô. Como assim, David? Um robô? Como assim? Quando você não deixa o like, o YouTube ele entende que você não quer mais receber os vídeos. Logo, ele não te manda mais as notificações e você acha que eu não tô mais postando vídeos, sendo que todo santo dia sai vídeo novo aqui no canal. Então faz isso, deixa o like aqui, fortalece com o canal, no crescimento da gente, se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.